Bem-vindos ao Connect PampaCast, um espaço para a gente conectar pessoas e oportunidades. E aqui nessa mesa só senta histórias inspiradoras da nossa fronteira. Eu queria começar o nosso episódio de hoje agradecendo os patrocinadores desse projeto. Hotel Hermitage, que é aqui onde a gente realiza as nossas gravações, Brasil Free Shop e Mônaco Free Shop, que são os dois free shops apoiadores que têm lojas no Brasil e no Uruguai, e a Cabanha Sem Fronteira, um atrativo turístico novo aqui na nossa região que contempla tradição e inovação. Gostaria também de agradecer os looks destas edições desse podcast. Muito obrigada pela parceria, pela loja Cor e Magia. Bom, eu tenho a honra de receber uma entrevista de duas pessoas e uma história muito inspiradora de ambas. Eu gostaria de apresentar o Dário Madeiro. Ele veio de Juan Lacase. Falei certo? Sim. Falei certo? Colônia. Ele é um artista e modelista que há décadas cria esculturas de animais inspiradas na cultura da nossa região. E a filha dele, Caroline Madeiro, que está aprendendo as técnicas do pai e dando continuidade a esse trabalho, unindo tradição familiar e empreendedorismo. Muito obrigada pela presença de vocês. Falei nos bastidores, vou falar aqui. Tá com vocês é uma inspiração. Eu sinto energia e vou ter que me controlar, porque, né, eu tenho essa ligação com meu pai e também construí um legado com ele, tô dando continuidade. Então, é um tema que eu vivo ele na pele. Então, capaz que eu fique mais à flor da pele. Mas vamos nos permitir, né? Muito obrigada, pessoal, por ter aceitado esse convite, por ter aceitado que talvez uma coisa que podia não ser tão comum para vocês, mas que um espaço, assim, de total gratidão e honra a tudo que já foi feito. Perfeito, nós também iniciamos já agradecendo, né, pelo espaço e por valorizar o empreendedor da localidade, né? Sim, não, mas isso aqui é a nossa missão, né? O Connect Pampa tem isso, de trazer a conexão entre as pessoas, né? E é uma honra ter vocês. Bom, eu quero falar uma coisa, eu vou quebrar um protocolo aqui que eu tô sentindo que eu tenho que quebrar ele. Vocês estavam com uma sacolinha quando vocês entraram, né? Exatamente. Então vamos tirar da sacola? Vamos sim. Aqui tá. Nós trouxemos algumas lembrancinhas que elas não só representam o nosso trabalho, como representam muito também a nossa região e principalmente a nossa cidade. Né? Que afinal a gente mora na capital da ovelha. Então, Nacional da Ovelha. Então a gente vai trazer aqui para o protagonismo que não pode ficar na sacolinha. Exatamente. Vamos colocar, vou quebrar aqui um modelo de podcast. Agora, depois disso, a gente pode ir para a entrevista de forma bem tranquila, né? Mas para vocês reconhecerem com quem que a gente está falando, né? E a obra está aqui à mesa para que a gente possa viver essa experiência. Vamos dar agora que eu acho que está tudo no lugar onde deveria estar. Vamos dar continuidade. Me diz, seu Dário, quem é o senhor na essência? Bom, eu comecei com a cerâmica um pouco por acidente, em Montevideo, quando fui morar lá. Conheci os donos de uma fábrica de artesanato em cerâmica que exportava toda a produção para os Estados Unidos. Então eu consegui entrar a trabalhar nessa firma e em pouco tempo, em menos de um ano, eu consegui vender alguns modelos, porque eu, fora das horas de trabalho na firma, é uma coisa que eu sinto, é natural para mim esse tipo de coisa. Desde criança eu pintava quadros, desenhava, e quando conheci a cerâmica, que é o conjunto do desenho e da pintura e tudo, aí na hora decidi que era isso que queria fazer. Aí essa mesma fábrica foi que me mandou a Livramento para abrir uma filial. Então assim cheguei a Livramento em 13 de fevereiro de 1978. Uau. E abri uma filial na Conde de Porto Alegre 919, nos fundos do Colégio Rivadavia. A partir daí, trabalhei 2 anos e a firma decidiu voltar. Uhum. Primeiro para Rivera, uhum, e depois para Montevideo. Uhum. E aí queriam que eu fosse para Montevideo de volta, e aí foi onde tomei essa decisão de ficar aqui em Livramento e começar com um ateliê, modestamente, com
um ateliê pequeno, com um forno que eu mesmo fiz. E aí começamos a trabalhar, viste, eu e a minha esposa, e criar os filhos, né, com algumas... De quanto tempo? Como é o nome da sua esposa? É Ana Cristina Flores Duval. E a Ana Cristina? Ela trabalha com cerâmica também. Também? Também. E quanto tempo vocês estão casados? Faz mais de 40 anos. Que lindo. E bueno, e na nossa família todos sabem fazer cerâmica. Tem um filho que também agora está ajudando, tem outro que sabe fazer modelo, fazer moldes. Então é uma equipe bastante, como te poderia dizer, que se inspira no que eu criei e estão dando continuidade, não só a Carol, como também os outros. Sim, mas a Carol é a que vai na frente. Sim, e quantos vocês são? Quantos filhos o senhor tem? São 5. Sim. Um que o mais velho tem carreta, trabalha com a carreta. Depois o outro sabe fazer molde, o Daniel, fazer molde, fazer modelos. O João é mecânico, mas também trabalha com cerâmica e com argila. Depois a Carol e, por último, o Nicolás, que é o último que se integrou e já está com seu carnê de artesão e também está trabalhando. E tu é a única menina? É a única. É a única mulher? A única mulher. E depois, inclusive, tenho uns quantos netos e só uma, que é a filha dela. Só uma neta. Depois, outros todos meninos. Lá em casa é o contrário. Lá só tem menina lá em casa. E aí vamos ver se vem um menino algum dia. Ainda não paramos, vamos ver. Bom, deixa eu te perguntar uma coisa, Carol. Eu vi, agora escutei toda a essência e entendi, né, o legado e que tu tá envolvida isso, e que agora eu acho que tu vai ser a nova cara do Dário Madeiro. Vamos ver como é que vai ser. Espero que tu desenvolva isso, porque tu tem o dom. Isso aqui é treinar. Sim. É treinar, é fazer. E a repetição te leva à excelência. Exato. Mas ninguém nasceu sabendo, então vem ao natural. Outra coisa, quem é a Carol? Quem é a Caroline na essência? Bom, tudo começou numa Expo Inter, né? Que eu fui visitar e aí eu meio que fiquei lá atendendo o dia todo, né? O pai simplesmente me deixou ali e confiou ali, né? Bom, agora é contigo, né? E eu comecei a atender e foi espetacular aquele dia, né? Foi espetacular porque ali eu já conheci pessoas de todos os lugares, né? A Expo Inter, por ser uma feira internacional. Conheci pessoas de todos os lugares e já conversamos muito, vendi muito. E a partir daquele momento, eu já me agradei das vendas. Não tinha ainda me aprofundado nas técnicas, né? E eu tinha 14 anos, foi a minha primeira Expo Inter, só que eu sentia vontade de ir todos os anos na Expo Inter, vender, até que o pai um dia me falou... quando me perguntavam sobre as técnicas, sobre a produção, eu não sabia. Né? Eu sabia das vendas, eu vendia. E aí o pai falou, então tu tem que saber o que tu está vendendo. Uau. E aí ele me chamou, vamos lá, agora tu vai saber o que tu está vendendo. Né? E entre ali um aprendizado sobre as técnicas, eu já ia ouvindo a história dele. Né? A história lá desde pequeno, que uma vez o pai me contou, até lá na escola, lá na professora de artes, eu me destacava lá, porque eu fazia alguma coisa com os palitinhos que estavam jogados ali no chão, né? Então, sim, a história eu já fui aprendendo a história, gostando de tudo aquilo que eu ouvia, e aprendendo as técnicas, a história do trabalho, né? Como nasceu tudo isso. E aí eu fui gostando e fui cada vez mais querendo aprender. E sempre, às vezes, com visões diferentes, porém o respeito, né? Respeito sempre, apesar de eu ter aquela visão diferente, eu sempre entendendo que eu sou aprendiz e eu jamais vou poder questionar ele, que há 40 anos, quem bem dizendo criou, né? Criou... A parte técnica, porque, desculpe interromper, mas a Carol, por exemplo, ela tem aquela... como te poderia dizer, aquela visão um pouco mais empresarial. Eu sou mais, como meu trabalho é uma coisa que eu sinto, ¿viste? Não é uma coisa que eu faço simplesmente por o retorno econômico, ¿viste? Sim, eu te entendo perfeitamente. Muito tempo, essa história que ela estava contando quando eu era criança, caía nos galhos de eucalipto, pequenos galhos, com uma folha, e eu desenhava no chão.
e as que me cuidavam, que era como é que se diz, uma creche, era onde eu estava, minha mãe trabalhava, e a firma, em frente da firma, tinha uma creche, onde as operárias que trabalhavam, era têxtil a fábrica, deixavam os filhos para trabalhar, ¿viste? Então, ali, por exemplo, ficávamos o dia inteiro, de que minha mãe entrava a trabalhar até quando ela ia para casa. E eu me ganhava, por exemplo, mordomia, ou seja, se estava de castigo, me liberavam do castigo porque eu fazia uns desenhos, elas me pediam e eu fazia. Então, desde pequeno, sempre me deu um retorno, que não era econômico, mas que era um retorno, um estímulo. Sim. Um reconhecimento. Isso. E aquilo um te inspirou a seguir. Porque quando tu é reconhecido ou alguém disse que tu está fazendo algo importante, tu quer fazer mais. Exatamente. Então, eu acho que fui forjado pela própria realidade. Com certeza. Meu Deus. Obrigada, Senhor, porque eu não posso dizer outra palavra do que não seja isso nesse momento. E eu vejo aqui o que me resgata, sabe? Me resgata da importância da gente trazer o nosso filho para o ambiente, né? Inserir ele no ambiente, mostrar. Olha, esse é meu trabalho, é isso que eu faço, é isso aqui que gera o recurso no qual tu te alimenta, que tu te veste. Não como um peso, mas como uma verdade. E nisso a gente aprofunda os valores, porque é só assim que a gente vai conseguir deixar um legado. Exato. Porque senão a gente não consegue. A gente às vezes quer distanciar, a gente quer que eles não participem tanto para não ser pesado, mas eles precisam experienciar e vivenciar se a gente quer construir isso, né? Isso foi uma coisa que me deu vontade de sair. E outro detalhe que eu acho que é a base para toda pessoa que vem de sucessão familiar, a pessoa que vem de fazer uma transição de um legado e de dar continuidade, é a humildade. A gente tem que ser humilde. Exatamente. Muitas vezes eu quero revolucionar tudo. Mas o que eu tenho que ter? Eu tenho que ter cautela, porque eu tenho que respeitar a história do artista. Claro. Entendeu? Eu, como empreendedora, mais empreendedora do que artista, porque tem coisas que eu consigo aprender, tem coisas que eu posso aprender, tenho capacidade para aprender, porém, o dom que ele tem que ser respeitado, né? Tem que ser valorizado. Então, eu sinto muita vontade, às vezes, de revolucionar tudo, né? Fazer tudo diferente, mas eu tenho que ir com cautela, né? Sempre reconhecendo a história por trás de tudo isso, com cautela, e apesar de eu ter uma visão diferente, a gente tem que ter aquela humildade e união para conversar e fazer com que essa visão diferente ela se torne uma nova visão sem perder a essência, né? Claro, não, eu super entendo isso, vivi na pele, assim, e vivo na pele ainda, tenho, graças a Deus, meus pais comigo, né? E uma coisa que eu tava pensando assim, será que quando eu tava falando, eu digo, será que eu fui humilde o suficiente na minha trajetória, né? Só que ao mesmo tempo que eu enxerguei isso, quando eu cheguei, né? Eu cursei medicina veterinária, meu pai também é médico veterinário, e quando eu cheguei, eu queria revolucionar o mundo. Quem não? Né? Eu tinha toda a energia do mundo comigo. E aí foi um processo bem desafiador nosso, como pai e filha também, e como empresa também. E eu demorei, eu acho que eu podia ter sido mais rápido em demorei para aceitar que a humildade era a base da relação. Exato. Mas, por contrapartida, se eu não tivesse demorado esse timezinho aí, eu não teria encontrado a hotelaria. Porque a hotelaria, para mim, eu dizia pra minha mãe assim, tu tá transformando este prédio residencial em hotel e não vai ter sucessão. Pra quem não sabe, eu sou filha única. E eu já tava... A minha sucessão era clara. Eu ia seguir no campo, ia estar ali. Era ali o meu mundo, era ali a minha sensibilidade, é ali que a minha essência se conecta. Não era aqui. Tua vocação. Minha vocação. Também outro processo entender que tu pode ter mais de uma vocação. Sim, mas aí a gente vai deixar para outro podcast falar disso. Mas, então para mim era muito natural. Aquilo que eu vivia o dia a dia era a minha essência. Só que aí a gente, por demorar... não é demorar. Pelo nosso processo já tá trilhado, eu me senti muito desconfortável em alguns momentos. E eu tinha uma necessidade de fazer algo mais. E eu não conseguia fazer esse algo mais ali. Então, que eu vim parar na hotelaria. Então, eu também... Acho que eu fui humilde no ponto certo. Porque daí me oportunizou viver a hotelaria, claro, que me apresentou
outra vida, outra noção empresarial. Sim. Tá? Me desenvolveu como empresária, hotelaria, porque era um setor do zero que eu tinha que estruturar, que é diferente daquele que vem da essência. Sim. E também me apresentou um pouco as pessoas, o mais contato com as pessoas, que eu sempre tive um contato muito profundo com os animais e eu não conseguia acessar da mesma forma nas pessoas. Com isso me desenvolveu e hoje eu tô aqui, né, falando com vocês, recebendo vocês nesse podcast. Então, porque eu consegui afinar essa comunicação e entender as pessoas e entender mais uma vocação que capaz que eu nem sabia que tinha. Exato. Mas um prazer, assim, ó, eu sabia que esse episódio, vou voltar a falar, era um episódio que ia me trazer muitas memórias, mas tá muito bem. Conta pra mim, seu Dário, qual foi o momento, qual foi o episódio que te levou, deixa eu ver, te levou quase a desistir, mas que aí o senhor pegou ele e disse, não, é esse o caminho, eu vou persistir nele. Bom, algumas das coisas que às vezes nos levam a desistir, por exemplo, é quando tu está batalhando, mas não consegue avançar, ¿viste? Por falta de oportunidades, ou às vezes por estrutura, ¿viste? Principalmente na logística, ¿viste? Como levar material para outra cidade, ou como tu montar uma equipe de vendas. Isso muitas vezes fracassou, ¿viste? Entendeu? Tá, mas aos poucos é que a gente não é muito de desistir, ¿viste? A gente é de insistir até que consegue, ¿viste? Temos, como te poderia explicar, uma vocação por não desistir, ¿viste? Uau. Ou seja, lutamos até quando às vezes sabemos que não vamos chegar, ¿viste? Mas a gente não vai entregar assim nomás, ¿viste? Sim. A Expo Inter mesmo foi, no começo, muito difícil. Para ter uma ideia, a primeira Expo Inter eu fui de ônibus, carregando 5 caixas de material, de caixas pesadas. Baixei na rodoviária e tinha que levar as caixas até o Trensurb, ¿viste? Aí eu levava 50 metros na caixa, ia, trazia outra e juntava 5. E assim fui até o trem. Quando chegamos no trem, alguém ajudou a carregar as caixas. Quando chegamos no esteio, alguém ajudou a baixar as caixas. Mas ali, de novo, teve que carregar até o portão 7, que fica, não sei se vocês conhecem, fica como que umas 8 quadras, no mínimo 8 quadras até lá, dessas quadras nossas aqui. E então foi muito cansativo, muito assim, mas, como eu te dizia, que a gente insiste e levei até lá. Já no portão 7, sim, botaram uns carrinhos elétricos que tem e nos levaram a mercadoria até o stand. Bom, e nesse momento eu estava sozinho, não tinha nenhuma outra pessoa para me ajudar. Cheguei no stand, nunca tinha participado com artesanato lá. E em pouco tempo, assim, uma senhora que era de Livramento, mas que morava em Porto Alegre, me disse que tinha outro coterrâneo lá em Esteio, que era outro colega artesano, que fizemos muita amizade, porque ele me ajudou nesse primeiro ano, ¿viste? Que eu não conhecia nada, ¿viste? Era Mário Bonilla, um cara que faz, que trabalha com tear, ¿viste? Muito bom, muito prestigiado na Expo Inter também, ¿viste? E bueno, e aí então, claro, a partir de aí que tinha pessoas que poderia dizer que éramos da mesma cidade, e isso aí que já que se criou um outro ambiente, uma outra, outro otimismo, ¿viste? E tá, e bueno, e como o ano anterior eu tinha percebido que ia ser um bom mercado, funcionou perfeito, ¿viste? Mas já vim com um monte de ideias, ¿viste? Para cambiar o produto, para fazer já direcionado mais para a campanha, ¿viste? Sim. Então, quando voltei da Expo Inter, voltei com algum dinheiro, já que ajudava bastante, ¿viste? E com muitas ideias, ¿viste? Aí já me preparei para o próximo ano. Aí já no segundo ano foi assim, deslanchou tudo. Fui de ônibus e voltei de carro de lá. Já Uau! E me conta, seu Dário, quanto tempo faz que você... Qual foi o primeiro ano que você foi? Quanto tempo? 95, acho que foi. ¿Viste? Faz mais de 30 anos que eu faço Expo Inter. Acho que deve ser 94 ou 95. ¿Viste? Às vezes eu miro a Expo Inter por el freio de ouro. ¿Viste?
Aham. Naquela época foi o BT Salitre que ganhou o freio de ouro. No segundo então tem ano, trajetória com cavalo crioulo aqui. sim, quando eu voltei esse ano, voltei para modelar o cavalo crioulo. Normalmente, Uau. todos os campeões Que do freio honra. de ouro, nós reproduzimos a réplica, né? Uau, que honra, que honra. Viu como as coisas se conectam? E- E a gente tem cabanha. É, A cabanha sem fronteira é uma cabanha. Era não, ela é uma Sim. cabanha de cavalo crioulo. sim, Então sim. todas as Eu conexões. tenho feito, inclusive, nós fazemos muito cavalo por foto. Sim. Principalmente a pintura, não? Porque eu tenho vários modelos, tenho olhando para frente, olhando para um lado, olhando para o outro lado. E é porque a gente pega a morfologia dos cavalos que ganham prêmio, ¿viste? Que tem melhor morfologia. ¿viste? Claro. E Que foi adaptando. Uma curiosidade agora que o senhor me trouxe. O senhor foi adaptando. Porque o cavalo, quando ele era. Que agora, a genética porque morfologicamente, e a morfologia vai mudando. 30 anos atrás ele era. completamente Chegou diferente. a guardar Sim. o modelo lá do início. Olha, Ai, do sério, início, gente? do início, sabe? Vocês têm que expor isso aí. Não, e quem tem um mesmo do início, o primeiro cavalo que eu criei foi que tem é Mari. Tá, mas Em uma base de madeira, um Picasso tem, viste que eu tenho um porque a gente dá aquela atenção pós-venda também, né? Então, Sim. se acontece algum acidente, gente a manda gente para nós. se dispõe a consertar. E aí um cliente me mandou pelos correios para consertar. E para minha surpresa foi um cavalo, que é um modelo que eu não conhecia. Né? E aí eu abri e aí eu mostrei pro pai, que modelo é esse? E ele é um dos primeiros. Aí comentei com o cliente, digo, esse aqui é um dos primeiros. Ele, então vamos fazer o seguinte, já que é um dos primeiros e tu não tens mais aí, fica com esse, né? Fica Uau. aí. E aí tu me manda um novo. E aí eu mandei um novo pra ele, fiquei com aquele que era só uma pinturinha que tinha manchado ali, que ele tinha, a filhinha dele tinha inventado de pintar com esmalte e deu unha. Aí ele, não, fica com esse aí, que é um modelo, né, do relíquia de vocês. Aí eu mandei e fiquei com um. Mas que legal. E é bem diferente. De conseguir conectar isso aí, de encontrar as relíquias por aí. Sabe que nós E poder- encontramos poder fazer um- modelos mais antigos com clientes, porque eu não costumo guardar, ¿viste? Sim. Faço os modelos original. Agora mesmo uma senhora amiga de Cristina, ¿viste? Que ela tinha uma banca de artesãos ali. E chegou a vender umas peças para a Cristina. Tinha peças de 35, 40 anos atrás, ¿viste? Uau. Que não existem em loja, e agora tem em casa, tem umas quantas peças dessas aí, ¿viste? Exato. E vocês têm guardado essas peças, os clientes? Mais ou menos, não está guardada, mas está numa estande, ¿viste? Tá numa estante. É. Ah, isso é bem legal. Isso é bem Tem legal. algumas que eu resgatei lá na casa da minha avó, né? Que a minha Sim. avó faleceu há uns 15 anos e até então não tinham mexido nas coisas dela. E aí eu fui direto quando liberaram, assim, alguém quer alguma foto, alguma coisa que tenha lá lá na avó. Quando eu ela fui faleceu, direto. Vitor. Ela faleceu há 15 anos, mas recém agora Sim. nós tivemos acesso, né? Eu fui direto nas nossas peças para eu ver, porque naquela época eu ainda não tinha Sim. entrado nesse mundo desse trabalho, Tinha né? 4, 5 anos ela. Eu fui correndo lá ver, inclusive antigamente trabalhavam com outra técnica, a técnica esmaltada, né? Que até eu vi aquelas peças diferentes esmaltadas e fui questionar lá com o pai. E já fiquei também sabendo da história, da época que trabalhavam com as peças esmaltadas, né? Da evolução de lá até aqui, sempre tentando conhecer tudo, né? Toda a história e todas as técnicas. Né? Nós temos, por exemplo, além de tudo isso que te contamos, por exemplo, depois que a fábrica uruguaia voltou para lá, nós abrimos 2 fábricas mais aqui. A primeira que eu falei para vocês, que era na Conde de Porto Alegre, teve mais ou menos uns 18 a 24 funcionários. Mas depois disso, nós abrimos uma fábrica na Saldanha da Gama com a 24 de maio. Em cima de onde era o tiro de laço, não sei se vocês chegaram a conhecer. Bah. Mas é Saldanha da Gama e 24 de maio. Nós tínhamos mais de 60 funcionários, Uau. trabalhando com artesanato. Mas, Nos vendia para São Paulo, chegamos a fazer algumas vendas para o exterior, viste, pouca coisa. Mas depois essa firma desistiu também. Foi numa época que deu uns problemas com as poupanças e não sei o que, na época do Collor, acho que era, não me lembro bem, viste? Porque naquela época não estava muito por dentro. Mas chegamos a ter 64 pessoas trabalhando, pintoras, entalladores, e depois disso também se fez outra. A primeira se chamava Abraçarte, a segunda era Decorarte.
Que legal. Foram importantes. Muito, sim, importante, né? Nem eu sabia toda essa trajetória aí. Nem sabia de todas as duas empresas, né? Como é que se tinham desenvolvido. E deixa eu te fazer uma pergunta, Carol. E tu, quem és na essência? Pois então, aí eu fui, né, aprendendo tudo e eu larguei, que na época eu estava cursando pedagogia, né? E aí eu vi que era aquilo ali. Não tanto como artista, porque eu não tenho o dom que ele tem, com certeza não tenho. Um dos meus irmãos tem, sabe modelar. Mas mais como uma visão empreendedora, né? E aí comecei, né? Assumi ali as redes sociais, o atendimento ao cliente, né? Claro. Foi bem desafiador porque O financeiro. O financeiro, né? Então, foi desafiador porque eu ainda tinha dúvidas, né? Tinha dúvidas se eu podia, se eu conseguia ou se eu não conseguia, né? Até que teve um momento, eu já estava me adaptando a tudo, fazia feiras, Expo Inter, né? Mas sempre com uma certa cautela em aceitar convites para participar de feiras, né? Sim. Até que veio a pandemia e eu acredito que foi ali que eu deslanchei. Por quê? Porque quando veio a pandemia, eu achei que tudo ia se acabar, né? Tanto é que eu tinha certos investimentos, certas coisas que eu parei com tudo. Inclusive, eu vou citar aqui um consórcio que eu tinha, por exemplo. Ali eu já pedi para cancelar tudo, cancelar a cota, cancelar tudo. Eu achei que... Só que não... Aconteceu exatamente o contrário daquilo. As vendas online deslancharam. Eu vendia o dobro do que antes da pandemia. Eu vendia ali o dobro. E aí eu pensei assim, eu nunca mais vou pensar que não vai dar. Porque ali eu pensei, naquele momento, quando veio a pandemia, eu pensei, não vai dar, vamos desistir de tudo isso, não vai dar, não vou vender mais, né? Não vai ter venda. E aí, quando eu me deparei com aquilo que as vendas dobraram, e eu me precipitei em achar que não daria certo, eu botei na minha cabeça que eu nunca mais ia pensar que não ia dar certo. Não importa o obstáculo que venha, vai dar certo. Porque eu acho que só em tu pensar que vai dar certo, ali tu já tem um princípio, né? Então, ali foi a minha virada de chave assim, ó. Então, qualquer obstáculo que aparecia depois daquilo, eu pensava, é só um obstáculo, a gente vai passar por ele e vai dar certo, e cada vez nós vamos evoluir mais e mais, né? E sempre tentando e superando os desafios, né? Perfeito. Que virado. Porque também, assim como a pandemia para muitos foi desafiador no sentido inverso, eu aqui com a hotelaria foi muito desafiador. Assim. Afetou todo mundo. Afetou muito. Mas eu acho que teve setores que conseguiram descobrir o seu potencial que antes estava, tipo, como se tivesse... Achava que estava tudo perfeito e aí quando tiveram que se dar uma remodelada, acabaram expandindo, tá? Às vezes, por exemplo, esse problema virou uma oportunidade para muitos. Para muitos, exatamente. Inclusive, o que ela está falando, por exemplo, que ela, utilizando a internet, conseguiu, por exemplo, mais resultado que a venda direta com as feiras e coisas. Naquele momento não sempre tem uma saída. Claro, sempre tem uma saída. Tem uma saída, né? O importante é colocar isso, assim, ter essa ideia de que sempre tem uma saída e nunca dizer que não vai dar certo. Depois disso, eu nunca mais. Inclusive, eu tomei mais coragem para aceitar. Como eu disse antigamente, eu tinha uma certa cautela em aceitar. Agora, eu vou te dar um exemplo. Eu já fui convidada para o Festival do Búfalo, que é em São Paulo, não me recordo a cidade, interior de São Paulo. E quando eu recebi o convite, no mesmo momento eu confirmei presença. Não sei como eu vou ir, não sei onde eu vou ficar, mas eu vou estar lá e vai dar certo. Já deu certo. Né? Aí, posteriormente, eu recebi um convite para participar não recebi o convite oficial, mas já recebi uma prévia do convite para participar da Agroleite em Paraná, Castro, se não me engano, e já aceitei também, já avisei que eu vou estar lá. Então, a partir dali, eu comecei a ter mais uma certa positividade e coragem. Ela ficou mais audaz. Então, e de lá pra cá tudo dá muito certo, assim como eu planejo. Claro, obviamente tem muitos desafios, né? Um dos desafios maiores é tu deixar tua família aqui, pegar a estrada, né? E muitas vezes... tu não sabe como tu vai chegar, tu não sabe como vai ser a tua estadia, qual vai ser a distância do local onde tu vai tá participando de algum evento, de alguma feira, né? Tu não sabe com o que tu vai te deparar, tu não sabe como é que vai estar
clima, né, na estrada. Então, isso aí já é um desafio. Tu sair daqui, pegar a estrada e deixar tua família já é um desafio bem grande. Com certeza. Super compartilho disso, assim, que pra mim foi um dos maiores desafios quando eu comecei o ano passado. Essa movimentação do Conect Pampa, né, que é o evento que a gente vai ter dia 2 e 13 de junho, que o eixo principal é o turismo, e nós já vamos entrar nesse assunto, já aproveitando o gancho. E um dos meus desafios foi esse, assim, tipo, pai, eu vou ter que ir mais a Porto Alegre, eu vou ter que ir a São Paulo, vou ter que abrir muitos, viajar mais, que eu sempre fui criada aqui e eu sempre era muito claro para mim que a minha continuidade era aqui. E aí quando eu tive que confrontar isso, que eu tinha um espaço fora daqui, que eu precisava acessar, foi bem desafiador. E eu também sou mãe, né? Exato. Então, aí pega. Pega. Exatamente. Sair da zona de conforto. Quando tu tem que ir para um lugar desconhecido, mas aí tem que enfrentar, não adianta. Não adianta, não tem outra. Mas a gente entende que tem um propósito muito maior que nós. Quando a gente entende que a missão tem um propósito muito maior, aí é uma forma de tu conseguir liberar um pouquinho. Não que vai ser fácil, Sim. mas tu consegue entender. Quando vem as confirmações, quando vem os eventos, o Conect Turismo que eu fiz e que o senhor tava, lembra? Sim. Foi um evento que foi um piloto para um movimento que eu nem imaginava que nós ia chegar agora, né? Oportunizando as pessoas de contar a sua história, como é o Conect PampaCast, mas também de vivenciar uma experiência no evento de turismo em si. Trazer nomes que se uma palavra que eles falarem fizer sentido para romper alguma bolha, digamos assim, sim, e que a gente possa prosperar cada vez mais, já tô com a minha missão cumprida. Exato. Né? Exato. Deixa eu fazer, linkando com o turismo, já que estamos falando de turismo e o turismo veio, vou fazer uma pergunta meio para vocês falarem entre vocês, não vou especificar nenhum dos dois, mas como é que o senhor via o turismo quando o senhor começou? Que eu sei que o senhor é artesanato, mas o artesanato é parte do turismo, né? Sempre foi. Como era a tua visão ali, naquele momento? Como foi desafiador? E como foi tu ver a evolução dentro da escala de tempo? E agora, que tu assume, que tu entra, como para ti é essas movimentações que estão acontecendo agora? Bom, eu, por exemplo, sempre teve alguma participação com diferentes secretários de turismo desde há 40 anos. Ou seja, ¿por qué? Porque como eu organizo férias e essas coisas, eu tenho que ir lá, solicitar espaço, entendeu? Sim, claro. Às vezes pedir, por exemplo, ajuda logística, por exemplo, para ir a Expo Inter. Quando se criou a primeira Casa de Santana em Expo Inter, a gente tinha que, por exemplo, que também colocar artesanato na Casa de Santana. Esse ano também colocamos, esse ano passado, pero naquela época que estou falando de, acho que 20 anos atrás, não me lembro bem que ano foi. E então sempre solicitamos uma ajuda logística por parte da prefeitura e sempre nos apoiaram. Então a gente teve contato com os diferentes secretários de turismo e diferentes comissões que o turismo tem, como hoje também, por exemplo, na Contour, por exemplo, estava a Laura, que trabalha no turismo, não me lembro agora do nome do rapaz que estava também. O Mozart? Não, o Mozart é do hotel aqui, mas também, ele é do Contour. Mas eu me refiro que a prefeitura participa junto com o Contour, por exemplo. Sim. Entendeu? Porque además não teria lógica o Contour se não tiver apoio da prefeitura. Claro. Sim, ele então, é um conselho. Né? Então, sempre achei que o turismo é uma coisa importantíssima para esta cidade, para essa cidade aqui. E, em alguma maneira, falando com outras pessoas, sempre apresentei minhas inquietudes para o turismo. Porque aqui, por exemplo, estava bem definido antigamente que era um turismo de compras. Então, o que fazia falta era oferecer ao turista algo mais. E nestes últimos anos, por exemplo, está acontecendo isso. As pessoas entenderam de que não é só hotel e posto de gasolina. Tem que ter outras coisas. Claro, com certeza. E vejo, por exemplo, que o Contour está trabalhando nisso, por exemplo, com várias áreas. Né? Com turismo ecológico, caminhadas, com mini fazendas, com uma quantidade de opções que podem deixar que o turista também fique um pouco mais aqui em Livramento, que participe de outros eventos que não seja apenas a compra. Sim. Então eu vejo, por exemplo, que o turismo está bem encaminhado agora. Claro, falta muito porque
na verdade, segundo a minha opinião, nós estamos iniciando o caminho do turismo. Falta muita coisa, mas está se fazendo. Já está se fazendo com uma visão do turismo. Claro. Não, e é isso, né? Uma coisa que também a gente trouxe bastante aqui para o nosso podcast é que sempre vai ter coisas para fazer. Sempre. E sempre a gente vai ter que buscar, né, o próximo passo. Mas eu acredito também nessa construção e acredito que a gente está conseguindo se conectar, que eu acho que é o mais importante, assim. De nós conhecermos, que o que eu senti quando quando eu entrei para turismo de fato, que eu vesti a camisa e digo, tá, é turismo, tá? Eu não conhecia as pessoas. Tipo, eu não sabia quem eram as pessoas que já estavam há tanto tempo ali e eu não conseguia acessar aquelas histórias, entendeu? Então, por isso também que surgiu um pouco do Connect PampaCast, era para trazer essas histórias ao protagonismo, para que a gente pudesse se conectar, para que as mais pessoas... Quantas pessoas eu não vou conseguir entrevistar aqui nesse episódio, né, nessa temporada, mas que já vão ver esses vídeos e vão se sentir que são parte do movimento e que poderão estar sentados aqui, na mesa, junto, né? Porque é um movimento de conexão. Não é a Elisa. A Elisa é a cara do movimento porque alguém tinha que levantar a bandeira, bater no peito e vamos. Sim. Mas eu gosto das pessoas e eu gosto de trocar com as pessoas. Então, eu tô sempre aberta para troca. Então, eu sou super acessível, né? Qualquer pessoa que tem um mínimo de vontade de falar comigo, consegue falar comigo. Sim. Então, eu acho que essa é a essência do evento. E tu, Carol, me diz pra mim. É exatamente isso que o pai falou. Eu vejo que vem evoluindo muito a questão aqui turística, né? E a gente precisa disso, né? Porque atraindo turistas, nós estamos atraindo clientes, né? Claro. Assim como clientes nossos de fora, muitas vezes optam por eu não enviar a mercadoria pela transportadora e eles me perguntam, eu tô pensando, Carol, tô pensando em ir buscar pela segurança do transporte e também, me diz uma coisa, tua cidade aí? Que então, tem, né? Entendeu? E Claro. aí vem, tem o trem do Pampa, legal, eu vou citando, né, vários pontos turísticos que tem atualmente, que antigamente eu não tinha acesso a tantos pontos turísticos que eu posso mencionar para os meus clientes, para eles virem, né? Então, legal, então a gente vai aí, é uma cidade legal para passar o dia com a família, né? Então, hoje eu posso dizer para os meus clientes, sim, vem passar o dia, vem conhecer a cidade, né? Então, eu vejo essa evolução e eu acho também, como vocês falaram, que o pontapé inicial foi dado e só tem a evoluir. Tem a evoluir, né? É bom para todos. Nós temos também, como artesão, por exemplo, uma missão, ¿viste? Que como nós participamos de muitas feiras, ¿viste? Já participamos da Expoche em Brasília, já participamos em São Paulo, em outras feiras importantes, Expo Inter, Vacaria. Nós levamos o turismo junto com nós, por exemplo. Levamos, por exemplo, material ilustrativo, por exemplo. Até, por exemplo, uma das coisas que a gente reclama como artesão, que participa de muitas feiras e isso, queremos mais material que divulgue o turismo. Porque uma maneira, por exemplo, de divulgar diferente são em feiras. Se utilizan las redes sociales, se utiliza un jornal impreso, las mídias, mas el contacto con el futuro turista, siendo corpo a corpo, es bien más efectivo, ¿viste? Que eso ahí. Falamos isso porque nós já temos experiência de chegar em lugares e, por exemplo, pessoas perguntar como é que é, qual é a situação, se Rivera tem que sacar visto, se tem que... Ou seja, curiosidades, por exemplo. Cá sabem que é a terra dos vinhos, que é a terra da ovelha, então esse tipo de coisa a gente divulga verbalmente e se tiver material, melhor. Está faltando isso. Isso é uma coisa que... Olha, eu vou até anotar essa dica aqui, ó. Não posso deixar passar. Mais uma quebra no protocolo do podcast. Material de feiras. É muito importante. Porque eu também... Sabe que eu vou compartilhar uma como é que eu vou explicar? Uma experiência para vocês. Que eu também estou me envolvendo com turismo e a gente tem uma boa relação com o secretário de turismo atual, que é o Matheus. Sim. E a gente começou uma ação para coletar informação para fazer um material único. E aqui eu faço um pedido. Tem que centralizar o material, tem que ter uma orientação nesse material. Eu faço um pedido. Eu não consegui que as empresas
colaborassem com a criação desse material. Algumas colaboraram. Sim. E outras não. Então eu faço pedido... Não, levem isso que eu tô falando pro amor, assim. Eu tô falando com amor. Sim. Eu acho que tá na hora também, que isso a gente já conversou, todo mundo precisa de todo mundo. Sim. Vamos ajudar. Vamos ajudar Claro. a construir. Eu vou falar bem a verdade. Eu vou fazer o material e acredito que eu e o Matheus chegamos nessa conclusão, e mais ele ainda, porque ele também sente a mesma carência e ele ficou atado na situação porque ele não consegue produzir, né? Sim. E com quem tem, com quem quer, Exato. com quem envia. Sim. E aí, depois que começar o movimento, as outras pessoas vão se enganjando, né? Exato. Porque senão a gente acaba cansando, né? Exato, é uma união. Desmotivando, porque a gente tá ali, Tem que né? ter uma união, porque assim, ó, nossa, eu vou falar da Expo Inter novamente, que nós fazemos várias feiras no decorrer do ano, mas a Expo Inter é a mais... É mais importante. É a mais importante. E lá eu atendo por dia, digamos que quantas pessoas por dia a gente atende lá, Pé? É mais É de muita 500. gente, porque eu trabalhei, né? Todo mundo compra, mas... Bueno, você teve lá. 5 minutos, 10 minutos. Eu tive a honra de trabalhar. Eu servi na Expo Vendeu Inter. e não cobrou comissão. Vendi e não cobrei comissão. Mas É verdade. Sabe bem como é lá. sei bem, meu Deus, é uma loucura, gente. É uma loucura. Eu te digo, foram... Bom, estávamos... Eu fiquei meia hora ali contigo. meia hora E eu não parei? Não, a gente não parou um segundo. Não. Era assim, a gente só se olhava, né? Segue. Então lá a gente atende umas 500 pessoas por dia. São 10 dias, são 9 dias. Olha o potencial que a gente está Entender. perdendo. E ali tem muita Por isso conexão, que eu digo tem muita que eu já conversa, pedi várias né? vezes. Uma vez, muitos anos atrás, eu me lembro que a Câmara de Vereadores, eles nos deram apoio e fizeram um folder com, por exemplo, vamos supor, empresas de livramento. Era 2 páginas ou 3 páginas. E em uma página estavam os artesãos mostrando um produto, por exemplo, um cavalo, e um número de WhatsApp, de telefone. Também naquela época nem WhatsApp não tinha. O contato. Era contato. Então, por exemplo, acho interessante esse tipo de coisas que pode ser feito. Por exemplo, viste, que por parte do turismo, por parte das autoridades, não somente o turismo, a Câmara de Vereadores pode apoiar, a prefeitura também. Ou seja, as empresas podem apoiar a produção desse tipo de material. Viste? Não, nós vamos conseguir. Nós vamos conseguir trazer esse movimento e trazer a consciência para essas importâncias. Eu agradeço muito a sua colaboração. Acho que a gente tem que... Esse espaço aqui é para a gente trazer essas pautas de desenvolvimento. E é numa conversa como essa que a gente encontra um caminho. Mas, para a gente finalizar, eu queria saber de cada um de vocês uma mensagem final, um livro, um filme, uma experiência vivida que, se vocês contarem, vocês acham que vocês vão acessar e conectar outra pessoa, que pode também ser uma virada de chave para mais alguém. O livro que eu poderia citar é um livro que parece infantil, que não é, que seria O Principito, que eu leí quando O Pequeno Príncipe. Isso. Sim. Que leí ele quando era adolescente. E sempre me ficou na memória, porque tem mucha, como te poderia dizer, significado paralelo, que não é aquilo ali, outra coisa. Muito, muito interessante a gente. Como eu já te digo, como um livro que li quando era adolescente. E que marcou o senhor. Marquei. Pelos seus princípios básicos, pela sua essência, né? Isso. Que lindo. E tu, Carol? Sabe que eu, assim, eu vejo muito uma frase, até inclusive lá de Albert Einstein, mas eu vou trazer mais para os livros que eu tenho lido ultimamente, né? Eu leio ela de várias formas, mas sempre com o mesmo contexto. Então eu vou mencionar aqui o que eu me recordo, que é mais recente, que é um livro de Napoleon Hill, se não me engano, é Quem Pensa Enriquece, ou O Segredo da Mente Milionária, eu não me recordo, mas é o seguinte: o ponto de partida para toda realização é o desejo. E eu digo por mim, essa frase, eu me identifico com ela. E tu vai falar essa frase, olhando aquela câmera ali. Então, o ponto de partida para toda realização é o desejo. Então, agora tu tem experiência do que olhar pra câmera. Nós vamos se desenvolver nisso, né? Vamos com dar certeza. Será que eu vou poder publicar aquele vídeo que a gente fez lá? Vamos. Mas eu acho que agora tá muito mais honrado e cada um no seu lugar. Então, era importante. Eu, naquele momento, não entendia, e hoje eu entendo a importância da conexão entre os dois. Sim. Então, assim, ó, gratidão por vocês terem aceitado esse convite. Fico muito feliz, foi muito enriquecedor tudo que a gente falou aqui. Muito obrigada, viu? Nós agradecemos também pelo espaço, né? E nos colocamos à disposição
para toda parceria que vier a surgir, nós estamos à disposição para contribuir sempre, né? Muito obrigada. E junto com nós também, os artesãos de Livramento, porque de alguma maneira eu também represento eles, viste? Sim, muito obrigada. E estamos a essas ordens. Muito obrigada, seu Dário. Bom, pessoal, até a próxima.